Muito bem, Shalom Adonai. Eu vou ler aqui o capítulo 22. Na verdade, de Mateus, eu queria que você lesse dos versículos 1 ao versículo 14, para você entender texto e contexto, para não ficar sem pretexto. Mas eu vou ler aqui o versículo 12, que diz assim: E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Essa aqui é a grande parábola das bodas. A grande parábola das bodas. Agora, para quem não sabe, é interessante salientar que quando o rei convidava os convidados para ir para uma festa nupcial, uma túnica ou capa, um chale, era oferecido como um presente pelo anfitrião aos convidados de um casamento, para que todos estivessem uniformemente vestidos para a festa. Mas o que é que o texto diz? Que o rei entrou para ver os convidados, falar com os convidados, agradecer a presença dos convidados. Mas o que foi que aconteceu? Tinha um homem entre os convidados que não tinha veste nupcial. Aí o rei perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Como foi que você entrou? Olha que pergunta. Quando a gente lê o livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículo 4, a face B do versículo está escrito assim: o Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Preste atenção nisso. Quais os postos dos soldados do exército? Quais os postos que nós temos hoje? Cabo, soldados, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, subtenente, primeiro tenente, segundo tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, general de brigada, general de divisão, general de exército e depois marechal, que foi extinto em 1967. E o último que ocupou faleceu em 2009, que foi chamado de Valdemar Levi Cardoso. Hoje o termo marechal é usado para se referir a generais de 4 estrelas. Agora, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero dizer? Eu quero dizer, hoje na igreja temos um exército que ordena o culto, que ensina, que prega, que preside, que evangeliza, que canta. Nós temos obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, doutores, profetas, etc. E Deus passa em revista seu exército. Será que todos os diáconos têm a veste nupcial do diaconato? Será que todos os presbíteros têm as vestes nupciais do presbiteriado? Será que todos os pastores têm as vestes nupciais do pastorado? Será que todos os evangelistas têm as vestes nupciais? Vou mais além. Será que você, que é pai e que é mãe, tem as vestes nupciais de pais? Davi não teve. Será que quem tem bens neste mundo tem as vestes nupciais da generosidade? Será que hoje os filhos têm as vestes nupciais da obediência? Você está começando a me entender ou não? Será que os maridos têm as vestes nupciais
de marido, porque Nabal não teve. O rei perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? Como você passou aquela porta? O muro você não pulou. Como você está aqui sem a veste nupcial? Como alguém consegue ser presbítero sem a veste do ensino? Como alguém consegue ser pastor de uma igreja sem a veste da revelação das Escrituras? Como alguém consegue ser missionário, missionária sem a veste do cruzar as fronteiras? Como alguém consegue ser apóstolo? Não existe mais vestes para isso. Como alguém consegue dizer que é levita se não existe mais essa veste para essa função? Como alguém consegue ser pastora se nunca existiu essa veste? O rei olhou e viu que ele não tinha vestes adequadas. Ele estava com uma veste que não era compatível com a realização do evento. Como você entrou aqui, amigo, sem veste nupcial? Sem as vestes adequadas, ele emudeceu, ele calou. Se essa pergunta fosse feita para você na posição que você está exercendo na sua igreja, o que você diria para o Senhor que faz serviço a seu exército? Pense nisso. Baruch Axé. Deus te abençoe.